Uma pergunta simples de uma menina mendiga destroçou o coração de um milionário e mudou 2 vidas para sempre. Imagine perder tudo em um único dia. Imagine descobrir que 30 anos de trabalho, suor e lágrimas foram jogados no lixo por alguém em quem você confiava como um irmão. Eduardo Santos nem sequer conseguia respirar direito quando saiu daquele carro importado na manhã de terça-feira, 15 de março. Suas mãos tremiam tanto que mal conseguia segurar o celular, que não parava de tocar. Aos 52 anos, Eduardo era considerado um dos homens mais poderosos do país. Dono do Banco Santos Associados, uma das maiores instituições financeiras do Brasil, ele havia construído um império que movia bilhões de reais todos os dias. Mas naquela manhã, enquanto caminhava em direção ao prédio espelhado de 20 andares que ostentava seu sobrenome em letras douradas, Eduardo não era mais um rei. Era apenas um homem desesperado que acabara de descobrir a traição mais cruel de sua vida. A ligação que havia recebido ainda no carro vinha de seu advogado pessoal, Dr. Marcos Ferreira, um homem sério que nunca perdia a compostura. Mas desta vez, sua voz tremia de uma forma que Eduardo jamais havia escutado. "Eduardo, preciso que você se sente", havia dito o advogado. Rodrigo desviou 80% dos fundos de investimento. Ele forjou sua assinatura em documentos, criou contas fantasmas, transferiu tudo para paraísos fiscais. O banco está falido, Eduardo. Em 48 horas, se não conseguirmos um milagre, você perde tudo. Rodrigo Martinez era mais que seu sócio há 15 anos. Era o homem que havia sido padrinho de seu casamento, que segurava seus filhos no colo quando eram bebês, que esteve ao seu lado quando sua esposa pediu o divórcio. Era como um irmão. E agora, Eduardo descobria que esse mesmo homem havia passado os últimos 2 anos roubando sua empresa, sua vida, seus sonhos. O mundo de Eduardo havia desabado em questão de segundos. Sua fortuna de 200 milhões de reais havia simplesmente evaporado. As mansões, os carros, os investimentos, tudo estava comprometido. Pior ainda, ele poderia ir para a cadeia, acusado de participar de um esquema de lavagem de dinheiro que nem sequer sabia que existia. Enquanto caminhava pela calçada em direção ao banco, Eduardo sentia como se estivesse caminhando para o próprio funeral. Seus funcionários não sabiam de nada ainda. Em poucas horas, teria que demitir centenas de pessoas, fechar agências, destruir famílias inteiras que dependiam daqueles empregos. Como ele iria olhar nos olhos daquela gente e dizer que um homem em quem confiava havia destruído tudo? Mas Eduardo não percebeu que, enquanto vivia seu pior pesadelo, alguém o observava todos os dias daquela mesma calçada. Alguém que havia notado sua tristeza muito antes dele mesmo perceber que estava perdido. Maria Fernanda tinha apenas 8 anos, mas seus olhos castanhos carregavam uma sabedoria que só quem sofre desde pequeno consegue desenvolver. Sentada no mesmo cantinho da calçada há 3 meses, ela observava o movimento das pessoas importantes que entravam e saíam daquele banco gigante. Mas entre todas aquelas pessoas de terno e salto alto, um homem sempre chamava sua atenção. Era o homem mais bem vestido de todos, que chegava no carro mais bonito, mas que nunca, jamais sorria. Maria via quando ele gritava no telefone dentro do carro, quando saía batendo as portas, quando caminhava tão rápido que parecia estar fugindo de alguma coisa. Ela não entendia de dinheiro ou de negócios, mas entendia de tristeza. E aquele homem estava muito, muito triste. Maria sabia o que era tristeza porque carregava a sua própria desde muito pequenininha. Sua mãe, Sandra, havia perdido o emprego de faxineira há 1 ano, quando descobriram que ela estava usando drogas para aguentar a dor de ter sido abandonada pelo marido. Sem dinheiro para pagar o aluguel de seu quartinho na periferia, mãe e filha acabaram nas ruas. Durante meses, elas dormiram em marquises, comeram restos de comida, pediram esmolas. Maria aprendeu a ser invisível, a não incomodar ninguém,
a aceitar os não com um sorriso triste, mas ela também aprendeu a observar as pessoas, a entender quando alguém estava sofrendo por dentro, mesmo quando parecia ter tudo por fora. E por isso, naquela manhã de terça-feira, quando viu Eduardo sair do carro com o rosto mais desesperado que já havia visto, Maria sentiu algo apertar em seu peito. Era como se ela pudesse sentir a dor dele misturada com a sua própria dor. Eduardo nem reparou na menina quando passou por ela. Sua mente estava ocupada demais tentando encontrar uma solução para o desastre que sua vida havia se tornado. Como ele iria contar para seus 2 filhos, Pedro e Ana, que o pai deles era um fracasso? Como iria explicar para sua ex-esposa Carmen que não conseguiria pagar a pensão alimentícia? Como iria olhar no espelho sabendo que havia falhado com todas as pessoas que confiaram nele? Mas quando Eduardo estava prestes a entrar no banco, algo o fez parar. Uma voz pequenininha, doce, que cortou o ar da manhã como um raio de sol em meio à tempestade. "Moço rico, por que você parece tão triste?" Eduardo congelou. Por um momento, achou que havia imaginado aquela voz. Virou-se lentamente e viu Maria, sentada no chão da calçada, com suas roupinhas surradas, mas limpes, olhando diretamente para ele, com aqueles olhos enormes, cheios de curiosidade e compaixão. Ninguém havia perguntado sobre seus sentimentos há anos. Nem seus filhos, nem sua ex-esposa, nem seus funcionários, nem seus amigos. Todos sempre queriam saber sobre negócios, sobre dinheiro, sobre oportunidades. Mas uma menina desconhecida, que claramente não tinha nada, estava perguntando por que ele estava triste. Eduardo ficou ali parado, olhando para Maria, sem conseguir formar uma única palavra. Seu cérebro, que normalmente funcionava como uma máquina de resolver problemas, simplesmente travou. Como responder a uma pergunta tão simples que ninguém nunca havia feito? Eduardo começou a falar, mas sua voz saiu rouca, quase um sussurro. Ele limpou a garganta e tentou novamente. "Eu não sei o que você quer dizer, menina." Mas Maria não desviou o olhar. Ela inclinou a cabecinha para o lado, como fazem as crianças quando estão tentando entender algo muito importante. "Você sempre anda depressa e nunca olha para nada bonito", disse ela com a simplicidade desconcertante das crianças. "E seus olhos estão sempre molhados, como quando a gente quer chorar, mas não pode." Eduardo sentiu como se alguém tivesse acabado de abrir seu peito e exposto seu coração nu para o mundo inteiro ver. Como uma criança de 8 anos, havia conseguido enxergar através de toda a sua armadura, de todos os seus ternos caros, de toda a sua fachada de homem bem-sucedido. Você me observa?" perguntou Eduardo, sua voz ainda trêmula. "Todo mundo que passa por aqui eu observo", respondeu Maria, encolhendo os ombrinhos. "Mas você é o único que parece carregar um peso muito grande. Minha mãe também ficava assim antes de ficar doente." Eduardo olhou ao redor, como se de repente tivesse percebido onde estava. Ali estava ele, um dos homens mais ricos do país, parado na calçada conversando com uma menina de rua. Qualquer pessoa que o visse pensaria que ele havia enlouquecido. E talvez tivesse mesmo. "Eu tenho que ir", murmurou Eduardo, dando as costas para Maria e caminhando rapidamente em direção à entrada do banco. Mas enquanto atravessava o lobby de mármore, enquanto cumprimentava automaticamente os funcionários, enquanto entrava no elevador que o levaria ao 20º andar onde ficava sua sala, Eduardo não conseguia tirar da cabeça a pergunta da menina. "Por que você parece tão triste?" Durante toda a manhã, enquanto enfrentava reuniões desesperadas com advogados, contadores e diretores, Eduardo ouvia aquela voz doce ecoando em sua mente. Ele tentava se concentrar nos gráficos que mostravam o tamanho do rombo em suas finanças, nas planilhas que detalhavam quanto tempo levaria para a Polícia Federal aparecer em sua porta, nos documentos que precisava assinar para tentar salvar pelo menos uma parte de sua empresa. Mas sempre que fechava os olhos por um segundo, via o rostinho de Maria.
sua expressão de genuína preocupação, seus olhos que pareciam enxergar direto na alma dele. "Eduardo, você está me ouvindo?" perguntou o Dr. Marcos, interrompendo seus pensamentos. "Desculpe, o que você disse?" Eduardo balançou a cabeça tentando voltar à realidade. "Eu disse que temos uma opção. Se você concordar em colaborar com as investigações, entregar todas as informações que tem sobre Rodrigo, talvez consigamos um acordo. Você perderia tudo, mas não iria para a cadeia." Eduardo assentiu mecanicamente, mas sua mente estava em outro lugar. Estava pensando em como nunca havia reparado que existiam crianças morando na rua bem em frente ao seu banco. Estava pensando em como havia passado 3 meses caminhando por cima de uma menina que claramente precisava de ajuda, sem nem sequer vê-la. Estava pensando em quando foi a última vez que alguém se importou genuinamente com seus sentimentos, sem querer nada em troca. O dia passou como um borrão de reuniões tensas, ligações dramáticas e decisões desesperadas. Eduardo assinou papéis que transferiam suas propriedades para os credores, autorizou investigações em suas contas pessoais, demitiu funcionários que trabalhavam com ele há mais de uma década. A cada assinatura, a cada decisão, ele sentia como se estivesse enterrando uma parte de si mesmo. Quando finalmente saiu do banco, já eram quase 8 horas da noite. A rua estava vazia, iluminada apenas pelos postes e pelo neon dos poucos comércios ainda abertos. Eduardo esperava encontrar a calçada deserta, mas quando olhou para o cantinho onde havia visto Maria pela manhã, ela ainda estava lá. Desta vez, ela não estava sozinha. Uma mulher magra, com roupas ainda mais surradas que as da menina, estava deitada no papelão ao lado dela. Pelos cabelos desgrenhados e pela forma como respirava, Eduardo percebeu que ela estava dormindo ou algo pior. "Ela está bem?" perguntou Eduardo, aproximando-se devagar para não assustar Maria. A menina olhou para ele com aqueles mesmos olhos enormes, mas desta vez havia lágrimas escorrendo por suas bochechas. "É minha mãe", disse Maria, com a voz embargada. "Ela não está se sentindo bem hoje. Às vezes ela fica assim e não consegue acordar direito." Eduardo ajoelhou-se na calçada, sem se importar com o terno de R$3.000 que estava usando. De perto, conseguiu ver que Sandra estava respirando, mas sua pele estava pálida e fria. "Há quanto tempo ela está assim?" perguntou Eduardo, sentindo um aperto no peito. "Desde depois do almoço", respondeu Maria, enxugando as lágrimas com as costas da mão. "Eu tentei acordar ela para comermos alguma coisa, mas ela não conseguiu. Estou com medo." Eduardo olhou para aquela criança, sozinha na rua com uma mãe doente, e sentiu algo quebrar dentro de seu peito. Aqui estava ele, lamentando a perda de seus bens materiais, enquanto uma menina de 8 anos enfrentava uma situação 1000 vezes pior com uma coragem que ele jamais teria. "Vamos levar sua mãe para o hospital", disse Eduardo, tirando o celular do bolso. "Não, moço", Maria balançou a cabeça rapidamente. "Hospital custa dinheiro e a gente não tem. E às vezes eles chamam a polícia quando veem gente como a gente." "Não se preocupe com dinheiro", disse Eduardo, já discando para sua secretária particular. "E ninguém vai chamar polícia nenhuma, eu prometo." Enquanto esperava a ambulância particular que havia chamado, Eduardo sentou-se no chão ao lado de Maria, algo que jamais havia feito em toda a sua vida. Pela primeira vez em décadas, ele não se importava com as aparências, com o que as pessoas poderiam pensar, com sua reputação. "Por que você está nos ajudando?" perguntou Maria, olhando para ele com curiosidade. Eduardo demorou para responder. Como explicar para uma criança que sua pergunta simples havia rachado uma armadura que levou anos para construir? Como dizer que, no pior dia de sua vida, ela havia sido a única pessoa a se importar com seus sentimentos? "Porque você me fez uma pergunta que ninguém nunca tinha feito", disse Eduardo finalmente. "E porque eu acho que você pode estar certa. Eu acho que eu realmente estou muito triste." Mas Maria sorriu pela primeira vez desde que ele a conhecera.
Era um sorriso pequeno, tímido, mas que iluminou todo o rosto dela. Minha mãe sempre dizia que quando a gente está triste, tem que procurar uma coisa bonita para olhar, disse ela. Às vezes é uma nuvem, às vezes é um passarinho, às vezes é uma pessoa sendo legal com a gente. Eduardo olhou para Maria. Realmente olhou. Talvez pela primeira vez em sua vida adulta, olhando para uma criança sem pressa, sem distrações, sem pensar em outra coisa. E percebeu que ela estava certa. Mesmo suja, mesmo com roupas velhas, mesmo com lágrimas nos olhos, Maria era uma das coisas mais bonitas que ele já havia visto. A ambulância chegou 15 minutos depois, e Eduardo acompanhou Maria e Sandra até o hospital particular mais caro da cidade. Enquanto os médicos examinavam Sandra, ele sentou-se na sala de espera ao lado de Maria, que estava assustada e confusa com todo aquele movimento. Sua mãe vai ficar bem, disse Eduardo, colocando a mão no ombro da menina. Os médicos daqui são muito bons. Como você sabe? Perguntou Maria. Porque eu vou garantir que ela receba o melhor tratamento possível, respondeu Eduardo. É uma promessa. Naquela noite, enquanto esperava notícias sobre Sandra, Eduardo tomou uma decisão que mudaria sua vida para sempre. Ele havia perdido sua fortuna, seu prestígio, sua posição social. Mas talvez, apenas talvez, tivesse encontrado algo muito mais valioso. Havia encontrado um propósito. 3 dias após aquela noite no hospital, Eduardo acordou em sua mansão vazia com uma ligação que faria seu mundo desabar ainda mais. Era Dr. Marcos, seu advogado, e sua voz tremia de uma forma que Eduardo reconheceu imediatamente como o prenúncio de más notícias. Eduardo, sente-se. A situação piorou muito desde ontem. Eduardo sentou na beirada da cama king size, que logo não seria mais sua, olhando para o jardim que custara 50 mil reais para ser projetado. Em poucas semanas, outras pessoas estariam dormindo naquela cama, admirando aquele jardim, vivendo na casa que ele havia construído com tanto orgulho. Fale logo, Marcos. O que aconteceu? Rodrigo não desviou apenas 80% dos fundos. Ele levou tudo, Eduardo. Até o último centavo. E pior, descobrimos que ele falsificou sua assinatura em empréstimos milionários com bancos internacionais. Você deve 120 milhões de dólares para credores no exterior. Se não pagarmos em 30 dias, eles vão mover uma ação internacional contra você. Eduardo sentiu o chão fugir debaixo de seus pés. 120 milhões de dólares. Era uma quantia impossível de reunir, mesmo se vendesse tudo o que possuía. Rodrigo não havia apenas roubado sua empresa, havia destruído sua vida de uma forma tão completa que não restaria nem mesmo uma pequena esperança de recomeço. Tem mais, continuou o Dr. Marcos. A Polícia Federal vai deflagrar uma operação hoje à tarde. Seu nome está na lista dos investigados. Eles acreditam que você participou do esquema de lavagem de dinheiro. Eduardo desligou o telefone e caminhou até a janela do quarto, observando a piscina onde seus filhos costumavam brincar nos fins de semana que vinham visitá-lo. Pedro tinha 15 anos e sonhava em estudar medicina nos Estados Unidos. Ana, de 12 anos, queria ser bailarina e havia acabado de entrar na melhor escola de dança da cidade. Como ele iria dizer para eles que não conseguiria mais pagar nem mesmo suas escolas particulares? Mas enquanto se vestia para enfrentar mais um dia de reuniões desesperadas, Eduardo não conseguia tirar da cabeça a imagem de Maria, sentada naquela calçada fria, cuidando sozinha da mãe doente. A menina enfrentava uma situação 1000 vezes mais difícil que a sua, e ainda assim havia encontrado forças para se preocupar com um estranho. Durante todo o trajeto até o banco, Eduardo procurou por ela na calçada, mas o lugar estava vazio. Uma estranha sensação de perda tomou conta dele, como se houvesse perdido algo importante que nem sabia que possuía. A manhã passou em uma sucessão de reuniões tensas e descobertas devastadoras.
Eduardo descobriu que Rodrigo havia usado o nome da empresa para comprar propriedades de luxo em Miami, que havia transferido milhões para contas fantasmas na Suíça, que havia forjado contratos com empresas que nem existiam. A cada nova revelação, Eduardo sentia como se estivesse assistindo à autópsia de seus próprios sonhos. Mas o pior ainda estava por vir. Durante uma reunião crucial com os diretores do banco, Eduardo foi informado de que teria que demitir 80% dos funcionários até o final da semana. Eram pessoas que trabalhavam com ele há anos, que confiavam nele, que tinham famílias para sustentar. Como vou olhar nos olhos dessa gente e dizer que eles vão perder seus empregos por causa da minha incompetência? Perguntou Eduardo, enterrando o rosto nas mãos. Eduardo, você foi traído, disse Roberto, o diretor administrativo. Ninguém aqui culpa você pelo que aconteceu, mas eu deveria ter percebido. Eduardo levantou a cabeça e seus olhos estavam vermelhos. Rodrigo era meu sócio há 15 anos. Como não vi que ele estava roubando a empresa durante 2 anos inteiros? A pergunta ficou sem resposta, porque todos na sala sabiam a verdade que Eduardo estava começando a descobrir. Ele havia se tornado tão obcecado pelo trabalho, tão focado em ganhar dinheiro, que havia parado de prestar atenção nas pessoas ao seu redor, nem mesmo em seu próprio sócio. Quando finalmente saiu do banco, já passava das 9 da noite. Eduardo dirigiu pelas ruas da cidade sem destino certo, apenas tentando adiar o momento de chegar em casa e enfrentar o silêncio vazio de sua mansão. Foi quando, quase sem perceber, encontrou-se novamente na rua onde havia conhecido Maria. Desta vez, ela estava lá, sentada no mesmo cantinho, mas sozinha. Eduardo estacionou o carro e caminhou até ela, sentindo uma mistura estranha de alívio e preocupação. "Onde está sua mãe?" perguntou ele, agachando-se na calçada. Maria levantou os olhos e Eduardo viu que ela havia estado chorando. Seus olhos estavam inchados e ela segurava um papel amassado nas mãos. "Eles levaram ela embora", disse Maria com a voz embargada. "As pessoas do governo vieram hoje de manhã e disseram que ela estava muito doente para cuidar de mim. Levaram ela para um lugar onde vão fazer ela parar de usar remédios ruins." Eduardo sentiu o coração apertar. Sandra havia sido internada em uma clínica de reabilitação, provavelmente por ordem judicial. Era o melhor para ela, mas significava que Maria estava completamente sozinha. "E você? Onde você vai ficar?" "Eles queriam me levar também para um lugar onde ficam crianças que não têm família." Maria enxugou as lágrimas com as costas da mão. "Mas eu fugi. Não quero ficar longe da minha mãe." Eduardo olhou ao redor, percebendo pela primeira vez como aquela rua ficava perigosa depois do anoitecer. Uma menina de 8 anos, sozinha, dormindo na calçada, estava em perigo constante. "Maria, você não pode ficar aqui sozinha. É muito perigoso." "Eu sei me cuidar", ela disse, tentando parecer corajosa, mas Eduardo percebeu o medo em sua voz. "E além do mais, não tenho para onde ir." Eduardo ficou em silêncio por alguns momentos, observando aquela criança que carregava um fardo muito maior que suas pequenas forças deveriam suportar. E então, sem mesmo pensar direito no que estava fazendo, ele ouviu sua própria voz dizendo: "Você pode ficar na minha casa." Maria o olhou com surpresa, inclinando a cabeça para o lado como fazia quando estava tentando entender alguma coisa. "Por que você faria isso por mim? Você nem me conhece direito." Eduardo demorou para responder, porque ele mesmo não entendia completamente seus motivos. Tudo que sabia era que nos últimos 3 dias, aquela menina havia sido a única pessoa que se importara genuinamente com seus sentimentos, sem querer nada em troca. "Porque ontem você me fez uma pergunta que ninguém nunca tinha feito", disse Eduardo finalmente. "E por quê? Porque acho que nós dois estamos sozinhos demais." Foi assim que naquela noite, Eduardo chegou em casa acompanhado de uma menina de 8 anos
que carregava todas as suas possessões em uma sacola plástica surrada. Enquanto preparava o quarto de hóspedes para Maria, Eduardo refletiu sobre como sua vida havia mudado radicalmente em apenas uma semana. 6 dias atrás, ele era um milionário respeitado, dono de um banco próspero, com uma rotina rígida e previsível. Hoje estava falido, sendo investigado pela Polícia Federal e abrigando uma criança desconhecida em sua casa. Mas quando viu Maria saindo do banho, vestindo um pijama que havia comprado para Ana, mas nunca usado, Eduardo sentiu algo que não sentia há anos. Uma sensação de que estava fazendo algo realmente importante. "A cama é muito macia", disse Maria, sentando na beirada da cama de solteiro. "Eu nunca dormi em uma cama de verdade." "Nunca?", perguntou Eduardo, sentando ao lado dela. "A gente sempre dormiu no chão ou em colchões velhos que as pessoas jogavam fora." Maria balançou as pernas, que não chegavam ao chão. "Minha mãe dizia que um dia a gente ia ter uma casa com camas de verdade, mas eu acho que ela falava isso só para eu não ficar triste." Eduardo olhou para aquela criança que aos 8 anos já havia enfrentado mais dificuldades que a maioria das pessoas enfrentava na vida inteira e sentiu uma raiva profunda de si mesmo. Quantas noites havia perdido o sono, preocupado com investimentos, com lucros, com números em planilhas, enquanto existiam crianças como Maria dormindo no chão frio da rua? "Maria, posso fazer uma pergunta?" "Pode." "De por que você me perguntou se eu estava triste naquele dia? Por que se importou com um estranho?" Maria ficou em silêncio por alguns momentos, balançando as pernas e olhando para as próprias mãos. "Minha mãe sempre dizia que a gente reconhece tristeza porque já sentiu tristeza", disse ela finalmente. "E você parecia carregar o mesmo peso que ela carregava antes de ficar doente. Como se tivesse perdido alguma coisa muito importante e não soubesse como encontrar de volta." Eduardo sentiu um nó na garganta. Como uma criança conseguia ter uma percepção tão profunda sobre sentimentos que ele mesmo não conseguia entender? E o que sua mãe dizia que a gente devia fazer quando via alguém triste? Ela dizia que, às vezes, uma palavra legal é o único remédio que a pessoa precisa. Maria sorriu timidamente. "Que a gente nunca sabe quando vai ser o anjo de alguém sem nem perceber." Eduardo teve que se levantar da cama e caminhar até a janela para que Maria não visse as lágrimas que começaram a escorrer por seu rosto. Em um momento de completo desespero, quando achava que havia perdido tudo, uma menina de 8 anos havia aparecido em sua vida para ensinar-lhe sobre compaixão, sobre enxergar além das aparências, sobre o que realmente importava. Naquela noite, Eduardo não conseguiu dormir. Ficou acordado pensando em como havia passado anos reclamando de problemas pequenos, enquanto Maria enfrentava desafios gigantescos com uma dignidade que ele jamais tivera. Pensou em seus próprios filhos, Pedro e Ana, que tinham tudo o que precisavam, mas raramente demonstravam a gratidão e a sabedoria que Maria possuía naturalmente. Mas principalmente, Eduardo pensou na pergunta que ela havia feito. "Por que você parece tão triste?" E pela primeira vez em anos, ele teve coragem de responder honestamente, mesmo que apenas para si mesmo. Ele estava triste porque havia construído uma vida baseada em coisas que podiam ser perdidas a qualquer momento. Estava triste porque tinha milhões no banco, mas não tinha uma única pessoa com quem pudesse dividir suas preocupações de verdade. Estava triste porque seus próprios filhos o viam mais como um provedor do que como um pai. Estava triste porque havia se tornado um estranho para si mesmo, um homem que sabia o preço de tudo, mas não sabia o valor de nada. Na manhã seguinte, Eduardo acordou com o cheiro de café e ovos mexidos. Desceu para a cozinha e encontrou Maria tentando preparar o café da manhã em pé numa cadeira para alcançar o fogão. "Você não precisa fazer isso", disse Eduardo, correndo para ajudá-la. "Eu sempre fazia café da manhã para minha mãe", respondeu Maria. "E você foi legal comigo ontem. É o mínimo que posso fazer."
Eduardo olhou para aquela criança que, mesmo tendo perdido tudo, ainda encontrava formas de retribuir gentilezas, e sentiu algo se mover profundamente em seu peito. Pela primeira vez em décadas, alguém estava cuidando dele, não porque era pago para isso, não porque queria alguma coisa em troca, mas simplesmente por gratidão. Enquanto tomavam café juntos, Eduardo tomou uma decisão que mudaria o rumo de ambas as vidas. Ele havia perdido sua fortuna, sua empresa, sua posição social. Mas talvez fosse exatamente isso que precisava para encontrar o que realmente importava. Maria, enquanto sua mãe estiver se tratando, você quer ficar aqui comigo? Os olhos de Maria se iluminaram de uma forma que Eduardo nunca havia visto. Era como se ele tivesse acabado de oferecer-lhe o mundo inteiro. De verdade? Você não vai se arrepender e me mandar embora? Nunca, disse Eduardo, e pela primeira vez em semanas ele sorriu de verdade. Acho que nós dois podemos aprender muito um com o outro. E foi assim que Eduardo Santos, que havia perdido 200 milhões de reais em uma semana, descobriu que havia ganhado algo muito mais valioso. Uma razão para acordar de manhã que não tinha nada a ver com dinheiro e tudo a ver com o amor. Mas Eduardo ainda não sabia que os maiores desafios estavam apenas começando. A Polícia Federal estava a caminho. Seus credores internacionais não iriam esperar muito mais, e ele teria que tomar decisões que testariam não apenas sua nova perspectiva de vida, mas também sua coragem para proteger a menina que havia se tornado mais importante para ele do que todos os negócios do mundo. A tempestade estava apenas começando, mas pela primeira vez em anos, Eduardo não enfrentaria ela sozinho. A batida na porta às 6 da manhã fez Eduardo pular da cama com o coração disparado. Ainda de pijama, ele desceu correndo as escadas, temendo que fosse a Polícia Federal ou algum oficial de justiça vindo buscar seus bens. Mas quando abriu a porta, encontrou uma mulher de meia-idade, vestida com roupas simples e carregando uma pasta cheia de papéis. Senhor Eduardo Santos, meu nome é Carla Mendes, sou assistente social, estou aqui por causa da menina Maria Fernanda. Eduardo sentiu o sangue gelar nas veias. De alguma forma, o sistema havia descoberto que Maria estava em sua casa, e agora viriam levá-la embora. A única luz que havia encontrado em meio ao caos de sua vida estava prestes a ser arrancada dele. Como vocês souberam que ela está aqui? Perguntou Eduardo, tentando controlar o desespero na voz. Nós não sabíamos, respondeu Carla, franzindo a testa. Na verdade, estamos procurando por ela há uma semana. Maria fugiu do abrigo temporário no dia em que a mãe foi internada. O senhor sabe onde ela está? Eduardo hesitou. Se contasse a verdade, perderiam Maria imediatamente. Mas se mentisse e descobrissem depois, as consequências poderiam ser ainda piores. Naquele momento de indecisão, uma voz pequena e conhecida ecoou atrás dele. Eu estou aqui, dona Carla. Eduardo se virou e viu Maria descendo as escadas, vestindo o pijama que ele havia comprado para ela, com os cabelos ainda desalinhados pelo sono. Ela parecia tão pequena e vulnerável que Eduardo sentiu um impulso protetor que jamais havia experimentado. Maria, menina, você nos deu muito trabalho, disse Carla, entrando na casa sem ser convidada. Você não pode simplesmente fugir assim. Temos protocolos a seguir, procedures para garantir sua segurança. Eu estou segura aqui, respondeu Maria, caminhando até Eduardo e segurando sua mão com uma confiança que o surpreendeu. Carla olhou ao redor da mansão luxuosa, depois para Eduardo em seu pijama de seda e finalmente para Maria, que o segurava com a familiaridade de quem já se sentia em casa. Senhor Santos, o senhor entende que não pode simplesmente adotar uma criança sem passar pelos trâmites legais? Existem verificações de antecedentes, avaliações psicológicas, visitas domiciliares. Eu não estou tentando adotar ninguém, disse Eduardo rapidamente. Ela estava sozinha na rua e eu não podia deixá-la lá. E eu agradeço sua boa intenção,
mas Maria precisa estar sob supervisão adequada enquanto a mãe se recupera. Ela tem que vir comigo. Eduardo viu as lágrimas se formando nos olhos de Maria e sentiu algo feroz despertar dentro de si. Nos últimos dias, aquela menina havia se tornado mais importante para ele do que qualquer negócio que já havia fechado. E se eu me tornasse um lar temporário aprovado? Existe essa possibilidade? Carla o estudou por alguns momentos, claramente surpresa com a pergunta. Existe, mas é um processo complexo. Verificação de antecedentes criminais, avaliação financeira, entrevistas psicológicas, curso de capacitação. Leva meses para ser aprovado. E enquanto isso, Maria fica no abrigo institucional. E Eduardo olhou para Maria, que ainda segurava sua mão, e tomou a decisão mais importante de sua vida. Então, vamos começar o processo hoje mesmo, mas até ser aprovado, posso visitá-la todos os dias? Senhor Santos, Carla suspirou. O senhor mal conhece essa criança. Por que está disposto a passar por tudo isso? Eduardo ajoelhou-se na frente de Maria, olhando diretamente em seus olhos castanhos que haviam mudado sua perspectiva de vida. Porque ela me salvou quando nem sabia que eu precisava ser salvo, disse ele, sua voz carregada de emoção. E porque toda criança merece ter alguém que lute por ela. 2 horas depois, Eduardo estava sentado no abrigo infantil mais triste que já havia visto na vida. As paredes descascadas, os brinquedos quebrados, o cheiro de desinfetante que não conseguia mascarar o odor de abandono, tudo aquilo fazia seu coração doer, pensando em Maria naquele ambiente. Ela vai ficar bem aqui, disse a diretora do abrigo, Dona Rosângela, uma mulher bondosa, mas claramente sobrecarregada. Temos 16 crianças atualmente e apenas 2 cuidadoras. Fazemos o melhor que podemos. Eduardo olhou ao redor e viu crianças de várias idades, algumas brincando sozinhas, outras simplesmente sentadas, olhando para o vazio. O que mais o impressionou foi o silêncio. Não era normal crianças ficarem tão quietas. Por que elas estão tão apáticas? Perguntou Eduardo. Abandono deixa marcas profundas, respondeu Dona Rosângela. A maioria dessas crianças já foi devolvida por famílias adotivas ou passou por situações traumáticas. Elas aprendem a não se apegar, a não ter expectativas. Eduardo sentiu um aperto no peito. Como poderia deixar Maria naquele lugar, sabendo que ela havia acabado de encontrar um pouco de estabilidade e alegria? Dona Rosângela, posso fazer uma doação para melhorar as condições aqui? A mulher o olhou com surpresa e esperança. Claro, senhor Eduardo. Qualquer ajuda seria bem-vinda. Precisamos de tudo. Comida, roupas, brinquedos, reformas. Não estou falando de uma pequena doação, Eduardo interrompeu. Estou falando de uma quantia substancial. O suficiente para contratar mais funcionários, reformar o prédio, comprar equipamentos adequados. Senhor, isso seria maravilhoso, mas o senhor tem ideia de quanto custaria? Eduardo sorriu pela primeira vez naquele dia terrível. Até uma semana atrás, eu tinha 200 milhões de reais. Perdi quase tudo, mas ainda tenho o suficiente para fazer diferença na vida dessas crianças. Foi assim que Eduardo descobriu algo que mudaria não apenas sua vida, mas a vida de dezenas de crianças abandonadas. Nos dias seguintes, enquanto visitava Maria religiosamente no abrigo, ele começou a elaborar um plano que transformaria aquela instituição triste em um lugar onde crianças poderiam realmente ser crianças. Mas sua nova missão enfrentaria obstáculos que ele nem imaginava. Durante uma de suas visitas a Maria, Eduardo recebeu uma ligação que fez suas mãos tremerem. Eduardo, preciso que venha ao escritório imediatamente, disse Dr. Marcos. A Polícia Federal esteve aqui. Eles têm um mandado de prisão contra você. Eduardo olhou para Maria, que brincava com outras crianças no pátio do abrigo, e sentiu como se o mundo estivesse desabando novamente. Como poderia protegê-la se estivesse na cadeia? Por quanto tempo posso ficar foragido?
Perguntou Eduardo, sua voz quase um sussurro. Eduardo, você não pode fugir. Isso só vai piorar as coisas. Precisamos nos apresentar e tentar um habeas corpus. Quanto tempo tenho? Algumas horas no máximo. Eles já estiveram em sua casa. Eduardo desligou o telefone e caminhou até Maria, que correu para abraçá-lo assim que o viu se aproximando. Tio Eduardo, você veio mais cedo hoje. Ela sorriu e aquele sorriso quase partiu o coração dele. Maria, preciso conversar com você sobre uma coisa importante. Eles se sentaram em um banco debaixo da única árvore do pátio. E Eduardo tentou encontrar palavras para explicar algo que ele mesmo não entendia completamente. Lembra quando você perguntou por que eu estava triste naquele dia? Lembro. Eu estava triste porque tinha perdido muito dinheiro por culpa de uma pessoa má que me enganou. E agora, a polícia acha que eu também fiz coisas erradas. Maria o olhou com aqueles olhos profundos que pareciam enxergar sua alma. Mas você não fez, né? Não, eu não fiz. Mas às vezes, mesmo quando a gente não fez nada errado, precisa provar que é inocente. E como faz isso? Conversando com juízes, com advogados. É complicado e pode demorar um tempo. Maria ficou em silêncio por alguns momentos, balançando as pernas como sempre fazia quando estava pensando. Você vai ter que ir embora? Eduardo sentiu as lágrimas queimarem seus olhos. Por um tempo, talvez. Mas eu prometo que vou voltar. E prometo que vou continuar cuidando de você, não importa o que aconteça. Tio Eduardo? Sim. Minha mãe sempre dizia que quando a gente faz o certo, Deus cuida da gente. Você está fazendo o certo comigo, com as outras crianças aqui. Então eu sei que você vai ficar bem. Eduardo abraçou Maria com força, tentando gravar aquele momento em sua memória para os dias difíceis que estavam por vir. Como uma criança de 8 anos conseguia ter mais fé e sabedoria que a maioria dos adultos. Maria, enquanto eu estiver fora, quero que você me prometa uma coisa. E o quê? Promete que vai continuar estudando, vai ser educada com todo mundo aqui e vai sempre lembrar que você é uma menina muito especial? Prometo. E você me promete que vai voltar? Prometo. 3 horas depois, Eduardo se entregou na Superintendência da Polícia Federal, acompanhado de Dr. Marcos e de uma equipe de advogados criminalistas. Enquanto era conduzido para a cela, ele pensava em Maria, provavelmente se perguntando por que ele não havia aparecido para a visita da tarde. Mas Eduardo não sabia que Maria havia pedido para Dona Rosângela ligar para a polícia, perguntando sobre ele. E quando soube que ele havia sido preso, a menina fez algo que surpreendeu todos os adultos ao seu redor. Dona Rosângela, posso escrever uma carta para o juiz? Para o juiz? Por que, minha filha? Para contar para ele quem é o tio Eduardo de verdade, para contar que ele me salvou quando eu estava sozinha na rua, que ele quer ajudar todas as crianças daqui, que ele é uma pessoa boa. De Dona Rosângela olhou para aquela menina de 8 anos, com seus olhos determinados e sua fé inabalável, e sentiu algo se mover em seu coração. Sabe de uma coisa, Maria? Acho que vamos fazer algo melhor que uma carta. No dia seguinte, Dona Rosângela apareceu no escritório de Dr. Marcos com Maria e outras 5 crianças do abrigo. Doutor, essas crianças querem depor a favor do senhor Eduardo. Elas querem contar para o juiz sobre as coisas boas que ele fez por elas. Dr. Marcos olhou para aquelas crianças, algumas ainda muito pequenas, e sentiu uma emoção que não esperava sentir em um caso criminal. Meninas, vocês sabem que isso pode não mudar nada no caso do tio Eduardo? A gente sabe, respondeu Maria falando por todas. Mas a gente sabe também que às vezes as pessoas precisam ouvir a verdade. E a verdade é que o tio Eduardo tem um coração bom. Enquanto isso, na cela da Polícia Federal, Eduardo não sabia que uma menina de 8 anos havia mobilizado outras crianças abandonadas para lutar por ele. Não sabia que sua única visita nos últimos dias, uma visita que havia começado como caridade, estava se transformando
na maior demonstração de amor incondicional que ele já havia recebido. Eduardo havia perdido sua fortuna, sua empresa, sua liberdade, mas estava prestes a descobrir que havia ganhado algo que dinheiro nenhum poderia comprar. Uma família que o amava não pelo que ele possuía, mas pelo que ele havia se tornado. E Maria, aos 8 anos de idade, estava prestes a ensinar a um tribunal inteiro uma lição sobre perdão, sobre segundas chances e sobre como o amor verdadeiro pode florescer nos lugares mais improváveis. A batalha pela verdade estava apenas começando, mas Eduardo não lutaria sozinho. Ele tinha uma pequena guerreira do seu lado, armada apenas com a verdade e com um coração que se recusava a desistir das pessoas que amava. Na terceira noite na cela, Eduardo acordou com o som de chaves batendo contra as grades. Era quase meia-noite, e um guarda que ele não conhecia estava abrindo sua porta com uma expressão estranha no rosto. "Santos, você tem uma visita. E olha, em 20 anos trabalhando aqui, nunca vi nada igual ao que está acontecendo lá fora." Eduardo se levantou confuso, ajeitando a roupa amarrotada que usava há 3 dias. Quem visitaria um suspeito de lavagem de dinheiro no meio da madrugada? Quando chegou à sala de visitas, quase não acreditou no que viu. Maria estava sentada à mesa, acompanhada de Dr. Marcos, Dona Rosângela e de uma mulher que Eduardo reconheceu imediatamente, mesmo magra e pálida como estava. Sandra, a mãe de Maria, havia saído da clínica de reabilitação especificamente para estar ali. "Mãe!" Eduardo sentiu as lágrimas brotarem instantaneamente. Ver Sandra limpa, com os olhos claros e focados, foi como testemunhar um milagre. "Tio Eduardo!" Maria pulou da cadeira e correu para abraçá-lo. "Eu disse para eles que você não fez nada de errado. Minha mãe saiu da clínica só para contar a verdade sobre você." Eduardo olhou para Sandra, que se levantou devagar, ainda frágil da recuperação, mas com uma determinação nos olhos que ele jamais havia visto. "Senhor Eduardo", disse Sandra, sua voz rouca, mas firme, "minha filha me contou tudo que o senhor fez por nós, e eu vim aqui para devolver o favor." "Ah, Sandra, você deveria estar descansando, se recuperando." "Não." Ela balançou a cabeça com força. "O Senhor salvou minha filha quando eu não conseguia nem salvar a mim mesma. Agora é a minha vez de salvar o Senhor." Dr. Marcos se aproximou da mesa com um sorriso que Eduardo não via há semanas. "Eduardo, Sandra tem informações que podem mudar completamente seu caso. Ela conhecia Rodrigo Martinez muito antes de você." Eduardo sentou-se lentamente, tentando processar aquela revelação bombástica. "Como assim? Vocês se conheciam?" Sandra suspirou profundamente antes de começar a falar. 5 anos atrás, eu trabalhava como faxineira no prédio onde ficava o escritório particular de Rodrigo. Um dia, por acidente, vi ele queimando documentos no banheiro. Eram papéis do seu banco, Sr. Eduardo. Contratos, transferências, coisas que uma faxineira não deveria entender. Mas meu falecido marido trabalhava em banco. Então eu reconheci alguns termos. Eduardo segurou a mesa, sentindo as pernas fraquejarem. "Você viu Rodrigo destruindo evidências 5 anos atrás?" "Vi. E quando perguntei se ele precisava de ajuda com o lixo, ele ficou nervoso. Me ofereceu dinheiro para eu esquecer o que tinha visto. Naquela época, eu precisava muito de dinheiro. Então aceitei. Mas guardei cinzas dos papéis, Sr. Eduardo. Ainda tenho guardado." Dr. Marcos bateu o punho na mesa, eufórico. "Eduardo, você está entendendo. Se conseguirmos recuperar fragmentos desses documentos, podemos provar que Rodrigo planejava isso há anos, que você foi vítima, não cúmplice." Mas Sandra ainda não havia terminado. "Tem mais. Depois daquele dia, Rodrigo me procurou várias vezes. Me dava dinheiro, pagava meu aluguel, dizia que era para eu ficar quieta. Eu achava que era bondade dele, mas agora entendo que ele estava me comprando. E quando parei de aceitar o dinheiro dele, foi quando começaram meus problemas com drogas.
Eduardo olhou para aquela mulher corajosa que estava arriscando sua própria recuperação para salvá-lo e sentiu uma gratidão profunda que não conseguia expressar em palavras. Sandra, por que você está fazendo isso? Por que está se expondo assim? Sandra olhou para Maria, que estava segurando a mão de Eduardo, e seu rosto se iluminou com um amor puro e poderoso. Porque pela primeira vez em anos, minha filha tem esperança nos olhos, porque ela fala do Senhor como se fosse família, e porque... Sandra pausou, limpando uma lágrima, porque o Senhor fez por ela o que eu não consegui fazer. Deu segurança, carinho, mostrou que ela vale alguma coisa neste mundo. Maria se levantou e abraçou a mãe e Eduardo ao mesmo tempo, criando um momento tão emocionante que até o guarda na porta teve que virar o rosto para disfarçar a emoção. Agora somos uma família de verdade, disse Maria, com a simplicidade devastadora das crianças. Eu, minha mãe e meu tio Eduardo. Tetel. 2 dias depois, Eduardo foi solto mediante fiança, graças ao testemunho de Sandra e à análise preliminar dos fragmentos de documentos que ela havia guardado. Mas sua primeira parada não foi em casa, nem no escritório de seu advogado. Foi no abrigo, onde Maria o esperava com um presente que fez seu coração quase explodir de emoção. Tio Eduardo, olha o que eu fiz para você. Maria correu para ele segurando um desenho colorido com giz de cera. Era um desenho simples, mas que tocou Eduardo mais profundamente que qualquer obra de arte cara que já havia comprado. Mostrava 2 bonecos de mãos dadas, um alto de terno e outro pequeno de vestido, em frente a uma casa com flores no jardim. Acima, escrito com a caligrafia incerta de uma criança de 8 anos, estava: Minha família nova. Maria, esse desenho é a coisa mais linda que eu já ganhei na minha vida inteira. Sério? Mais bonito que seus carros e suas joias? Eduardo ajoelhou na frente dela, olhando diretamente em seus olhos. Muito mais bonito. Porque esse desenho foi feito com amor, e amor é a única coisa que realmente vale alguma coisa neste mundo. Naquele momento, Dona Rosângela se aproximou com uma expressão preocupada. Senhor Eduardo, preciso conversar com o senhor sobre uma coisa importante. Eles se afastaram de Maria, que continuou brincando com outras crianças. O que aconteceu, Dona Rosângela? É sobre sua proposta de reformar o abrigo. Recebi a visita de uns homens hoje cedo, dizendo que representam seus credores. Eles afirmaram que qualquer doação que o senhor fizer pode ser considerada ocultação de patrimônio. Eduardo sentiu o mundo desabar novamente. Mesmo inocente, ainda estava sendo perseguido por consequências da traição de Rodrigo. Eles podem mesmo impedir a doação? Podem. E disseram que, se o senhor insistir, vão questionar sua aptidão para cuidar de Maria. Eduardo olhou para Maria, que ria enquanto ensinava outras crianças a desenhar, e sentiu uma raiva fria crescer em seu peito. Rodrigo não havia apenas roubado seu dinheiro, havia roubado sua capacidade de ajudar pessoas que realmente precisavam. Mas naquela noite, sozinho em sua mansão vazia, que logo também seria tomada pelos credores, Eduardo tomou uma decisão que mudaria tudo. Se não podia usar seu dinheiro para ajudar, usaria algo muito mais poderoso: sua experiência, seu conhecimento, sua rede de contatos. Eduardo ligou para cada empresário que conhecia, para cada cliente que já havia ajudado a enriquecer, para cada pessoa que lhe devia favores. Mas desta vez, não estava pedindo dinheiro. Estava pedindo algo muito mais valioso: tempo, atenção e compaixão. Roberto, sou Eduardo Santos. Sei que você ouviu falar da minha situação, mas preciso te pedir um favor que não tem nada a ver com dinheiro. Uma a uma, Eduardo foi fazendo ligações, contando a história de Maria, do abrigo, das crianças abandonadas que precisavam de esperança. E, para sua surpresa, descobriu que muitas pessoas ricas estavam cansadas de acumular bens e dispostas a encontrar um propósito verdadeiro. Em 2 semanas, Eduardo havia criado uma rede de empresários dispostos a adotar o abrigo como projeto pessoal.
Cada um contribuiria não apenas com dinheiro, mas com tempo, visitando as crianças, oferecendo atividades, criando vínculos genuínos. Mas o momento mais emocionante chegou quando Eduardo levou Maria para conhecer a nova realidade que haviam criado juntos. Tio Eduardo, por que tem tanta gente diferente aqui hoje? Perguntou Maria, vendo adultos bem vestidos brincando com as crianças do abrigo. Porque você me ensinou uma coisa muito importante, Maria. O quê? Que quando a gente divide amor, ele não diminui, ele multiplica. E Maria olhou ao redor, vendo crianças que antes ficavam sozinhas e tristes, agora rindo e brincando com adultos que haviam decidido fazer diferença, e seu rostinho se iluminou de uma forma que Eduardo jamais esqueceria. Quer dizer que agora todas essas crianças vão ter tios e tias como eu tenho você? Exatamente. E eles vão aprender que são especiais como você me ensinou? Sim, Maria. Todos vão aprender. Naquela tarde, enquanto observava Maria ensinar um empresário milionário a fazer pulseiras de miçangas, Eduardo percebeu que havia encontrado seu verdadeiro propósito na vida. Não era acumular riquezas, não era impressionar pessoas, não era ter poder sobre outros, era multiplicar amor, era mostrar para crianças abandonadas que elas tinham valor. Era transformar corações endurecidos pelo sucesso em corações capazes de compaixão. Eduardo havia perdido 200 milhões de reais, mas havia ganhado algo infinitamente mais valioso: a certeza de que sua vida tinha significado, de que cada dia poderia fazer diferença na vida de alguém, de que o amor verdadeiro era a única riqueza que realmente importava. E quando Maria correu para abraçá-lo ao final daquele dia mágico, sussurrando: "Obrigada por me ensinar que eu sou especial, tio Eduardo", ele soube que havia se tornado o homem mais rico do mundo. Não em dinheiro, em propósito, em amor, em vida de verdade. O telefone tocou às 5 da manhã de uma terça-feira e Eduardo atendeu com o coração já disparado. Ligações nesse horário só traziam más notícias. Mas a voz do outro lado da linha fez suas lágrimas brotarem instantaneamente. "Pai, é o Pedro. Eu vi a reportagem sobre você no jornal, sobre o que você está fazendo com as crianças do abrigo." Eduardo sentou na beirada da cama, mal conseguindo acreditar que estava ouvindo a voz de seu filho de 15 anos. Fazia 3 meses que Pedro não falava com ele, desde que descobrira sobre a falência e a prisão. "Pedro, meu filho, como você está?" "Eu estava com raiva de você, pai. Pensava que você tinha mentido pra gente, que tinha feito coisas erradas." A voz de Pedro tremia. "Mas aí eu vi aquela menina, a Maria, falando na TV sobre você. E ela falou de você de um jeito que eu nunca ouvi ninguém falar." E Eduardo lembrou da entrevista que Maria havia dado 3 dias antes, quando os jornalistas descobriram a história do milionário que havia perdido tudo, mas encontrado uma nova família. A menina, com sua honestidade tocante, havia falado sobre como Eduardo a salvara da rua, como ele visitava o abrigo todos os dias, como ensinou outras crianças a sonharem alto. O que ela disse, Pedro? Ela disse que você era o primeiro adulto que realmente a escutou, que você olhava para ela como se ela fosse a pessoa mais importante do mundo. E eu percebi que eu nunca senti isso com você, pai. Eduardo sentiu como se alguém tivesse perfurado seu peito. Seus próprios filhos não se sentiam valorizados por ele da forma como uma menina desconhecida se sentia. "Pedro, Não, pai. Deixa eu terminar. Eu quero conhecer ela, quero conhecer a Maria e quero tentar ser seu filho de verdade, não só alguém que você sustenta." 2 horas depois, Eduardo estava na porta da escola de Pedro, esperando seu filho sair para o que seria a conversa mais importante de suas vidas. Quando viu o menino de 15 anos caminhando em sua direção, Eduardo percebeu o quanto havia perdido nesses anos obcecado pelo trabalho.
Pedro estava quase da sua altura. Tinha a voz mais grossa, parecia mais homem do que menino. Oi, pai! Oi, filho! Eles se abraçaram ali na calçada, e Eduardo sentiu que estava abraçando um estranho que carregava seu sangue. Como havia deixado isso acontecer? Pedro, antes de qualquer coisa, eu preciso te pedir desculpas. Por quê? Por ter sido um pai ausente, por ter priorizado o trabalho ao invés de vocês, por só aparecer na sua vida para dar broncas ou cobrar notas. Pedro olhou para o chão, mexendo com uma pedrinha com o pé. Pai, posso ser sincero? Claro. Às vezes eu fingia que estava doente só para ver se você ia cancelar uma reunião para ficar comigo. Mas você sempre mandava a Carmen me levar no médico. Eduardo sentiu o coração se despedaçar. Como havia sido tão cego? Como não percebera que seus filhos estavam implorando por sua atenção? Pedro, eu prometo que isso vai mudar. Não sei quanto dinheiro vou ter no futuro. Não sei nem se vou ter casa para vocês visitarem, mas eu prometo que vou estar presente de verdade na sua vida. É isso que eu quero, pai. Não precisa de dinheiro, de casa grande, de carro caro. Eu só quero ter um pai que se importa comigo. Naquela tarde, Eduardo levou Pedro para conhecer Maria no abrigo. O encontro entre os dois foi mágico de uma forma que Eduardo jamais esperara. Maria, com sua simplicidade natural, fez Pedro rir pela primeira vez em meses, ensinando-o a fazer pulseiras de miçangas e contando histórias sobre sua vida na rua com uma leveza que só as crianças conseguem ter. Pedro, você sabia que seu pai chora escondido quando vê criança triste? Disse Maria, enquanto escolhia contas coloridas para a pulseira. Chora mesmo? Pedro olhou surpreso para Eduardo. Chora sim. E ele sempre fala de vocês com muito amor. Ele diz que vocês são as pessoas mais importantes da vida dele. Eduardo viu os olhos de Pedro se encherem de lágrimas e percebeu que Maria estava fazendo algo que ele nunca conseguira. Estava construindo uma ponte entre pai e filho apenas com sua honestidade pura. Maria, disse Pedro, você quer ser minha irmãzinha? A pergunta saiu tão natural que deixou Eduardo sem respiração. Maria parou de fazer a pulseira e olhou para Pedro com aqueles olhos enormes. De verdade? Você quer ser meu irmão? Quero. E quero ensinar você a jogar videogame e a andar de bicicleta e todas as coisas que irmãos mais velhos fazem. Maria pulou do chão e abraçou Pedro com tanta força que quase o derrubou. Eduardo precisou sair da sala por alguns minutos para chorar sozinho, emocionado com a facilidade com que o amor estava florescendo entre seus filhos. Mas a surpresa maior ainda estava por vir. No fim da tarde, quando estavam saindo do abrigo, Pedro perguntou: Pai, posso ligar para Ana? Quero que ela conheça a Maria também. Ana, de 12 anos, era mais reservada que Pedro, ainda magoada com o divórcio dos pais e com a ausência do pai. Mas quando chegou ao abrigo no dia seguinte, algo mágico aconteceu novamente. Maria correu para ela como se fossem amigas de longa data. Você é a Ana. Seu pai fala de você toda hora. Ele disse que você dança como uma princesa. Ana, que havia chegado com uma expressão fechada, sorriu pela primeira vez. Você quer ver? Posso te ensinar alguns passos básicos. E foi assim que Eduardo viu sua filha de 12 anos ensinando balé para uma menina de 8 anos no pátio de um abrigo, ambas rindo como se fossem irmãs de verdade. Outras crianças se juntaram e logo havia uma pequena aula de dança acontecendo espontaneamente. Pai, Ana se aproximou dele no final da tarde. Posso falar uma coisa? Claro, minha princesa. Eu estava com raiva de você por causa do divórcio, por causa do dinheiro que perdemos, por causa de tudo. Mas vendo você aqui, vendo como a Maria e as outras crianças te amam, eu percebi que você não mudou porque perdeu dinheiro. Você mudou porque encontrou alguma coisa. O que eu encontrei? Você mesmo, pai. O pai que eu sempre quis ter. Naquela noite, Eduardo, Pedro, Ana e Maria jantaram juntos pela primeira vez na casa de Eduardo. Era um jantar simples,
pizza que Pedro havia insistido em fazer, refrigerante que Ana trouxera e uma sobremesa que Maria preparara no abrigo com a ajuda das outras crianças. Mas para Eduardo foi o jantar mais importante de sua vida. Pela primeira vez, seus filhos falaram com ele sobre seus sonhos, seus medos, suas esperanças. Pedro contou que queria ser médico para ajudar pessoas como as do abrigo. Ana disse que queria usar a dança para alegrar crianças doentes. Maria simplesmente disse que queria que sua nova família ficasse junta para sempre. Tio Eduardo, disse Maria, enquanto ajudava a lavar a louça, posso fazer uma pergunta? Claro. Por que você está chorando se está feliz? Eduardo riu no meio das lágrimas, porque às vezes a felicidade é tão grande que o coração não consegue guardar tudo dentro, então ela vaza pelos olhos. Entendi. Então você está vazando felicidade? Estou vazando felicidade. 2 semanas depois, Eduardo recebeu a melhor notícia de sua vida. Sandra havia sido aprovada para sair definitivamente da clínica de reabilitação. E o processo para ele se tornar tutor legal de Maria estava avançando rapidamente, graças aos depoimentos de dezenas de pessoas que testemunharam sua transformação. Mas Sandra surpreendeu a todos com uma proposta inesperada. Senhor Eduardo, eu quero trabalhar na fundação que o senhor está criando. Sandra, você não precisa trabalhar agora. Pode se focar na sua recuperação, em ficar perto da Maria. Não, senhor Eduardo, eu preciso fazer isso. Não posso só receber ajuda para sempre. Quero ajudar outras mães que estão passando pelo que eu passei. Quero mostrar que é possível se recuperar, se transformar. E foi assim que Sandra se tornou a primeira funcionária da Fundação Esperança, que Eduardo estava criando com a ajuda de seus novos parceiros empresários. Sua função seria coordenar um programa de apoio para mães em situação de vulnerabilidade, oferecendo não apenas tratamento para dependência química, mas também apoio psicológico, capacitação profissional e acompanhamento familiar. Sandra, disse Eduardo no dia em que ela assinou o contrato, você tem certeza de que quer fazer isso? Vai ser difícil, vai mexer com feridas que talvez ainda não tenham cicatrizado completamente. Senhor Eduardo, Sandra olhou diretamente em seus olhos. O senhor já me deu minha filha de volta, me deu uma nova chance de vida, me deu dignidade. Agora, eu quero passar isso adiante. Quero que outras mães tenham a mesma oportunidade que eu tive. 6 meses depois do dia em que uma menina de 8 anos havia perguntado por que ele parecia triste, Eduardo estava sentado no jardim de sua nova casa. Menor, mais simples, mas infinitamente mais feliz que a mansão que havia perdido. Pedro estava ensinando Maria a jogar xadrez. Ana ensaiava uma coreografia nova que queria apresentar para as crianças do abrigo. E Sandra preparava um relatório sobre as primeiras famílias que haviam sido beneficiadas pelo programa. Eduardo olhou para aquela cena e percebeu que havia perdido uma fortuna, mas ganhado uma família de verdade. Havia perdido prestígio social, mas ganhado propósito de vida. Havia perdido bens materiais, mas ganhado riquezas que nenhum ladrão poderia roubar. Tio Eduardo, Maria interrompeu seus pensamentos. Você ainda fica triste às vezes? Eduardo sorriu, lembrando da pergunta que havia mudado tudo. Às vezes, Maria. Mas agora, quando fico triste, eu olho para vocês e lembro que sou o homem mais sortudo do mundo. Por quê? Porque eu descobri que amor é a única coisa que multiplica quando a gente divide. E naquele momento, vendo seus 4 filhos, Pedro, Ana, Maria e todas as crianças da fundação que ele agora considerava família, Eduardo soube que havia encontrado a verdadeira riqueza da vida. O ataque veio de onde Eduardo menos esperava. Era uma quinta-feira de manhã, quando Sandra entrou correndo em seu escritório na fundação, com lágrimas escorrendo pelo rosto e um jornal tremendo em suas mãos. Senhor Eduardo, eles estão destruindo tudo. Olha o que fizeram com a gente. Eduardo pegou o jornal e sentiu o sangue gelar nas veias. A manchete gritava em letras garrafais:
Golpista usa criança para limpar imagem. Abaixo, uma foto sua com Maria no abrigo, mas distorcida para parecer algo sórdido, acompanhada de um texto venenoso que pintava ele como um manipulador que estava usando uma criança abandonada para ganhar simpatia pública. Isso é mentira. Sandra estava desesperada. Como eles podem escrever essas coisas horríveis? Eduardo leu o artigo inteiro, cada palavra como uma punhalada. O texto sugeria que ele havia sequestrado Maria da Rua para usar sua história como marketing pessoal, que a fundação era uma farsa para lavar dinheiro restante, que Sandra era uma cúmplice no esquema porque estava sendo paga para fazer falsas acusações contra Rodrigo Martinez. Quem fez isso? Eduardo perguntou, mas no fundo já sabia a resposta. O jornalista que assina é Carlos Mendonça, mas todo mundo sabe que ele é pau-mandado do grupo empresarial de Rodrigo. Sandra estava tremendo de raiva. Eles estão tentando calar a gente, senhor Eduardo. Estão tentando destruir tudo o que construímos. Mas o pior ainda estava por vir. 1 hora depois, Dr. Marcos ligou com uma voz tensa que Eduardo reconheceu como prenúncio de catástrofe. Eduardo, eles entraram com uma ação na justiça, questionando sua aptidão para cuidar de Maria. Estão alegando que você é um investigado pela Polícia Federal, que tem problemas financeiros, que está usando a criança para fins escusos. Eduardo sentou pesadamente na cadeira, olhando pela janela, onde podia ver Maria brincando no pátio com outras crianças, completamente alheia à tempestade que se formava ao seu redor. Eles podem tirar ela de mim? Podem, Eduardo. O juiz pode determinar que Maria volte para a tutela do Estado até que sua situação legal seja definitivamente resolvida. Quando? A audiência é amanhã à tarde. Eduardo desligou o telefone e caminhou até a janela, observando Maria ensinar outras crianças a plantar mudas de flores em vasinhos de plástico reciclado. Ela estava radiante, falando animadamente sobre como as plantas precisavam de amor para crescer, assim como as pessoas. Como ele iria dizer para aquela menina que poderia perdê-la? Como iria explicar que pessoas más estavam tentando separá-los apenas por vingança? Tio Eduardo? A voz de Maria atrás dele o fez se virar. Ela estava segurando um vasinho com uma pequena muda de girassol. Eu plantei isso para você. A tia Sandra disse que girassol sempre olha para o sol, mesmo quando está nublado. Eduardo ajoelhou e abraçou Maria, tentando memorizar o cheiro do cabelo dela, o jeito como ela se aninhava em seus braços, a confiança absoluta em seus olhos. Maria, se algum dia pessoas más tentarem nos separar, eu quero que você saiba uma coisa. Isso, o quê? Que não importa onde você esteja, não importa quanto tempo passe, você sempre vai ser minha filha do coração. E eu sempre vou lutar para voltar para você. Maria o olhou com aqueles olhos profundos. E Eduardo viu que ela tinha entendido que algo grave estava acontecendo. Alguém quer me levar embora de você? Eduardo não conseguiu mentir para ela. Pode ser que sim. Por quê? Porque algumas pessoas acham que um homem sozinho não pode cuidar bem de uma menina. Maria ficou em silêncio por alguns momentos. Depois disse algo que partiu o coração de Eduardo. Mas você cuida melhor de mim do que qualquer pessoa já cuidou. Você me fez sentir que eu valho alguma coisa. Naquela noite, Eduardo não conseguiu dormir. Ficou no quarto de Maria, vendo-a dormir pacificamente, ainda segurando o desenho da família nova que havia feito meses atrás. Como poderia deixar que a tirassem dele? Como poderia falhar com ela agora? A manhã seguinte trouxe uma surpresa que Eduardo jamais esperaria. Quando chegou na fundação, encontrou uma multidão de pessoas na porta. Famílias inteiras, crianças carregando cartazes, empresários de terno, funcionários do abrigo, todos ali por um mesmo motivo. Senhor Eduardo, gritou Dona Rosângela correndo para abraçá-lo. A gente não vai deixar eles levarem nossa Maria. Toda a comunidade se uniu para defender vocês. Eduardo olhou ao redor, incrédulo.
Havia cartazes com frases como Eduardo Santos é nosso herói, Maria merece ficar com quem a ama, justiça para a família Santos. Pessoas que ele havia ajudado através da fundação, crianças que conhecera no abrigo, empresários que se juntaram ao projeto, todos ali para defendê-lo. Como vocês souberam? Perguntou Eduardo emocionado. A Maria contou para as outras crianças ontem à noite, respondeu uma das funcionárias do abrigo. E as crianças contaram para a gente. Em 1 hora todo mundo sabia e todo mundo quis vir. Pedro e Ana chegaram correndo, com Carmen, a ex-esposa de Eduardo, logo atrás. Para surpresa dele, Carmen veio direto abraçá-lo. Eduardo, eu li a matéria nojenta do jornal e vim aqui para dizer uma coisa. Você pode ter sido um marido ausente, mas eu vejo como você cuida da Maria. Você se transformou no pai que nossos filhos sempre quiseram ter. Carmen, não, deixa eu terminar. Vou testemunhar a seu favor hoje. Vou dizer ao juiz que você é um homem bom, que merece cuidar dessa menina que tanto ama. Às 2 da tarde, o fórum estava lotado de pessoas que queriam apoiar Eduardo e Maria. O juiz, Dr. Roberto Almeida, um homem sério de 60 anos, olhou impressionado para a quantidade de pessoas presentes. Em 40 anos de carreira, nunca vi tamanha mobilização popular em um caso de guarda, comentou ele com os advogados. Do lado oposto, estavam apenas 2 advogados representando os interesses de Rodrigo Martinez, claramente desconfortáveis com a situação. A audiência começou com os advogados adversários apresentando seus argumentos. Falaram sobre instabilidade financeira, investigações criminais, ambiente inadequado para uma criança. Mas suas palavras soaram vazias diante do que veio depois. Uma a uma, as pessoas que Eduardo havia tocado começaram a falar. Dona Rosângela contou como ele transformara o abrigo. Os empresários falaram sobre como ele os inspirara a usar suas fortunas para ajudar pessoas. Funcionários da fundação testemunharam sobre seu carinho genuíno com todas as crianças. Mas o momento mais emocionante chegou quando Sandra subiu ao banco das testemunhas. Meritíssimo, disse ela, com a voz firme apesar das lágrimas. Eu era uma viciada em drogas que perdeu a guarda da própria filha. O senhor Eduardo não precisava me ajudar, não ganhava nada com isso. Mas ele me deu uma segunda chance. Me deu trabalho, dignidade, esperança e, mais importante, me devolveu minha filha. Como assim? Perguntou o juiz. Minha filha estava morta por dentro quando vivia na rua comigo. Triste, sem esperança, sem acreditar que valia alguma coisa. O senhor Eduardo ressuscitou ela, meritíssimo. Fez ela sorrir, sonhar, acreditar no amor. Se o senhor tirar a Maria dele, vai estar matando ela de novo. O silêncio no tribunal era absoluto. Muitas pessoas choravam abertamente. Então Pedro se levantou. Meritíssimo, posso falar? Pode, jovem. Eu sou filho do meu pai. Mas durante 15 anos eu não conhecia ele de verdade. Só conheci meu pai quando ele trouxe a Maria para nossa família. Ela ensinou ele a ser pai, e ele me ensinou que família não é só sangue, é amor. Se o senhor separar eles, vai estar separando uma família de verdade. Ana também se levantou. Meritíssimo. A Maria é minha irmã. Não de sangue, mas de coração. E meu pai é o melhor pai do mundo quando está com ela. Ele sorri, brinca, ensina, cuida. A Maria fez meu pai virar humano de novo. Então, para a surpresa de todos, Maria pediu para falar. Meritíssima, disse ela, corrigindo o gênero sem saber. Posso falar com o senhor? O juiz sorriu pela primeira vez. Claro, minha filha, e é meritíssimo, não meritíssima. Desculpa. Meritíssimo, eu sei que sou só uma criança, mas eu queria dizer uma coisa. Fale, Maria. Antes de conhecer o tio Eduardo, eu achava que não prestava para nada, que era um lixo que as pessoas jogavam fora. Mas ele me olhou como se eu fosse a coisa mais importante do mundo. Me ensinou que eu tenho valor, que posso sonhar, que mereço ser amada. Maria pausou, limpando uma lágrima.
Se o Senhor me tirar dele, eu não vou morrer, mas vai morrer aquela parte de mim que aprendeu a ser feliz, e eu não quero que ela morra. O silêncio no tribunal durou uma eternidade. Então o juiz se levantou. Vou decretar um intervalo de 2 horas para a análise do caso. Foram as 2 horas mais longas da vida de Eduardo. Ele ficou no corredor do fórum, abraçado com Maria, enquanto dezenas de pessoas faziam vigília em silêncio ao redor deles. Quando voltaram ao tribunal, o juiz estava com uma expressão solene. Depois de analisar todas as evidências e testemunhos, esta corte decide que Maria Fernanda permanecerá sob a guarda provisória do Sr. Eduardo Santos, até que o processo de adoção seja finalizado. O tribunal explodiu em aplausos e gritos de alegria. Maria pulou nos braços de Eduardo, que chorava como uma criança. Tio Eduardo, a gente ganhou. Ganhamos, minha princesa, ganhamos porque o amor sempre vence. Mas enquanto celebravam, Eduardo não sabia que Rodrigo Martinez estava preparando um último e desesperado ataque. Um ataque que testaria não apenas sua coragem, mas sua fé na bondade humana. A batalha havia sido vencida, mas a guerra ainda não havia terminado. E desta vez, Rodrigo não atacaria apenas Eduardo. Atacaria diretamente Maria e Sandra, forçando Eduardo a tomar a decisão mais difícil de sua vida: salvar sua nova família ou salvar a si mesmo. O amor seria posto à prova mais uma vez e Eduardo descobriria se estava realmente preparado para sacrificar tudo pelas pessoas que amava. A sirene da ambulância cortou o silêncio da madrugada como um grito de desespero. Eduardo correu pelos corredores do hospital com o coração explodindo no peito, ainda sem conseguir acreditar na ligação que havia recebido 2 horas antes. Sandra estava internada em estado grave na UTI, vítima de um acidente de carro que a própria polícia considerava suspeito. Ela estava saindo da reunião de pais na escola da Maria quando um carro a atingiu, explicou o delegado Ferreira. O motorista fugiu, mas temos testemunhas que descrevem um homem dirigindo propositalmente contra ela. Eduardo sabia que não havia coincidências na vida. Rodrigo Martinez havia finalmente mostrado até onde estava disposto a ir para destruí-lo. E desta vez havia atacado uma mulher inocente que lutava para reconstruir sua vida. Como ela está? Perguntou Eduardo ao médico que saiu da UTI. Grave, mas estável. Traumatismo craniano, 3 costelas fraturadas, sangramento interno que conseguimos controlar. Ela vai sobreviver, mas a recuperação será longa. Eduardo sentou no corredor do hospital e enterrou o rosto nas mãos. Como iria contar para Maria que sua mãe estava na UTI? Como explicaria que pessoas más haviam machucado Sandra só para atingir ele? Tio Eduardo, a voz pequena e assustada, fez ele levantar a cabeça. Maria estava ali, de pijama, acompanhada de Pedro e Ana, que a haviam trazido correndo ao hospital. Minha princesa... Eduardo a pegou no colo, sentindo o pequeno corpo tremer de medo. A mamãe vai ficar bem? Perguntou Maria, com os olhos cheios de lágrimas. Vai, meu amor, sua mãe é forte, é uma guerreira. Ela vai ficar bem. Foi minha culpa, sussurrou Maria. Ela estava na minha escola por minha causa. Eduardo segurou o rostinho dela entre as mãos, olhando diretamente em seus olhos. Maria, escute bem o que eu vou dizer. Nada disso é culpa sua. Nada. Pessoas más fizeram uma coisa má, mas isso não tem nada a ver com você. Mas Eduardo sabia que as palavras não eram suficientes. Rodrigo havia cruzado uma linha que não deveria ter cruzado. Não mais se contentava em destruir Eduardo. Agora estava atacando pessoas inocentes. Uma mulher que lutava para ser uma mãe melhor. Uma criança que já havia sofrido demais na vida. 3 dias depois, enquanto Sandra ainda estava internada, Eduardo recebeu uma ligação que o fez tremer de raiva. Eduardo, meu velho amigo. A voz de Rodrigo era cínica, carregada de falsa preocupação. Soube do acidente terrível com a Sandra. Que coisa mais triste.
Você é um covarde, Rodrigo. Atacar uma mulher inocente. Eu, Eduardo, você está delirando. Eu não tenho nada a ver com acidentes de trânsito. Mas sabe, essas coisas podem continuar acontecendo se você insistir em me perseguir com essas acusações falsas. O que você quer? Simples. Você retira todas as acusações contra mim, se declara culpado pelos crimes de que está sendo acusado, e eu garanto que mais nenhum acidente vai acontecer com sua nova família. Eduardo sentiu o sangue ferver nas veias. E se eu não aceitar, a próxima vítima pode ser alguém menor, mais frágil, mais inocente. A ameaça contra Maria foi como um soco no estômago de Eduardo. Rodrigo estava disposto a machucar uma criança de 8 anos para escapar da justiça. Você tem 24 horas para decidir, continuou Rodrigo. Eu ficaria muito triste se alguma coisa acontecesse com a pequena Maria, criança tão doce, tão indefesa. Bolton. Eduardo desligou o telefone e ficou parado por longos minutos, tentando processar a monstruosidade do que havia acabado de ouvir. Como havia sido capaz de confiar naquele homem por 15 anos? Como não vira que Rodrigo era um psicopata capaz de machucar crianças inocentes? Naquela noite, Eduardo não conseguiu dormir. Ficou sentado na poltrona do quarto de Maria, vendo-a dormir pacificamente, e tomou a decisão mais difícil de sua vida: se entregar às autoridades, confessar crimes que não cometera, passar anos na prisão, tudo isso para proteger Maria e Sandra. Mas, quando estava prestes a ligar para Dr. Marcos para arranjar sua rendição, algo inesperado aconteceu. Pedro entrou no quarto, seguido de Ana. Pai, a gente precisa conversar, disse Pedro com uma seriedade que Eduardo nunca havia visto no menino de 15 anos. É sobre o homem mau que machucou a tia Sandra? Perguntou Ana. A gente ouviu sua conversa no telefone. Eduardo olhou para seus filhos, ainda crianças, mas que haviam amadurecido rapidamente diante das adversidades. Vocês não deveriam ter ouvido isso. Mas ouvimos, disse Pedro. E a gente não vai deixar você se entregar por nossa causa. Não é por causa de vocês. É sim. Ana se aproximou dele. Você vai tentar se sacrificar para proteger a gente. Mas, pai, a gente tem uma ideia melhor. Que ideia? Pedro e Ana se olharam, e Eduardo viu algo nos olhos deles que o surpreendeu. Determinação, coragem, um amor maduro que ele jamais esperaria encontrar em crianças. A gente vai contar tudo para todo mundo, disse Pedro. Vamos expor esse Rodrigo na internet, na TV, nos jornais. Vamos fazer todo o Brasil saber que tipo de monstro ele é. Pedro, vocês são crianças. Isso é perigoso. Pai, Ana segurou sua mão. A Maria nos ensinou uma coisa muito importante. Ela disse que quando a gente tem uma família de verdade, todo mundo protege todo mundo. A gente é sua família agora. E família não deixa família se sacrificar sozinha. Eduardo olhou para aqueles 2 adolescentes que apenas alguns meses atrás mal falavam com ele e sentiu uma onda de orgulho e amor que quase o derrubou. Vocês sabem que isso pode dar errado, que Rodrigo pode tentar machucar vocês também? A gente sabe, disse Pedro. Mas a gente também sabe que ficar em silêncio enquanto pessoas más machucam pessoas boas é ser cúmplice do mal. Na manhã seguinte, algo extraordinário começou a acontecer. Pedro e Ana, com a ajuda de suas redes sociais, começaram a contar a história verdadeira. Postaram fotos de Sandra no hospital, contaram sobre as ameaças de Rodrigo, expuseram toda a corrupção e violência que ele havia praticado. Em questão de horas, a história viral. A justiça para Eduardo começou a bombar nas redes sociais. Influenciadores digitais compartilharam a história. Jornalistas independentes começaram a investigar. A pressão popular sobre as autoridades cresceu exponencialmente. Mas o momento mais emocionante chegou quando Maria, ainda no hospital visitando sua mãe, gravou um vídeo que partiu o coração de milhões de brasileiros. Oi, meu nome é Maria.
Eu tenho 8 anos e queria contar para vocês sobre meu tio Eduardo. Ela falava para a câmera do celular de Pedro, sentada ao lado da cama de Sandra. Tem um homem mau que quer machucar minha família. Ele já machucou minha mãe, que está aqui no hospital. E agora quer machucar meu tio Eduardo, que é o homem mais bom do mundo. Maria pausou, limpando uma lágrima. Meu tio Eduardo me ensinou que eu tenho valor. Antes de conhecer ele, eu achava que era lixo. Agora eu sei que sou especial. Ele fez isso com muitas crianças. Ensinou todas nós que somos importantes. Por favor, não deixem o homem mau destruir nossa família. O vídeo alcançou 5 milhões de visualizações em 12 horas. Celebridades começaram a compartilhar. Políticos se pronunciaram. A Polícia Federal foi obrigada a reabrir as investigações sobre Rodrigo com máxima prioridade. E então aconteceu o milagre que Eduardo jamais esperaria. 3 dias depois do vídeo de Maria, Rodrigo Martinez foi preso em flagrante, tentando fugir do país com passaporte falso e mais de 10 milhões de dólares em espécie. A pressão popular foi tanta que não conseguimos mais protelar, explicou o delegado da Polícia Federal. Encontramos evidências de que ele realmente orquestrou o ataque contra Sandra, além de confirmar toda a fraude contra o senhor Eduardo. Rodrigo não apenas seria processado por crimes financeiros, mas também por tentativa de homicídio contra Sandra e ameaças contra uma criança. 6 meses depois, Eduardo estava sentado na primeira fila de um auditório lotado, assistindo algo que o encheu de orgulho mais do que qualquer negócio que já havia fechado. Maria, agora com 9 anos, estava no palco recebendo uma medalha de honra ao mérito da prefeitura da cidade. Maria Fernanda Santos, anunciou o prefeito. Você nos ensinou que coragem não tem idade, que amor não tem limite e que uma criança pequena pode mover montanhas quando tem a verdade do seu lado. Eduardo olhou ao redor e viu que não estava sozinho na plateia. Pedro estava ali, agora aos 16 anos, estudando para o vestibular de medicina, com ainda mais determinação depois de ver Sandra se recuperar no hospital. Ana, aos 13, havia criado um projeto de dança-terapia para crianças hospitalizadas. Sandra, completamente recuperada, estava radiante vendo sua filha ser homenageada. Mas a maior surpresa veio quando Maria pegou o microfone para fazer seu discurso de agradecimento. Obrigada por essa medalha bonita, disse ela, com a simplicidade que a caracterizava. Mas eu queria dizer uma coisa para vocês. Eu não sou heroína. Eu só fiz o que minha família me ensinou, proteger quem a gente ama. Maria pausou e olhou diretamente para Eduardo. Tio Eduardo, quando você me perguntou no hospital por que eu estava fazendo tudo aquilo para te salvar, eu não soube responder direito. Mas agora eu sei, foi porque você me ensinou que família é quem escolhe ficar, não quem nasceu junto. E eu escolhi ficar com você para sempre. Eduardo teve que sair do auditório por alguns minutos para chorar sozinho, emocionado demais para aguentar aquelas palavras na frente de tanta gente. Quando voltou, Maria havia descido do palco e correu para abraçá-lo. Tio Eduardo, posso fazer uma pergunta? Claro, minha princesa. Você ainda fica triste às vezes? Eduardo sorriu, lembrando da pergunta que havia mudado tudo um ano atrás. Sabe, Maria, eu descobri uma coisa muito importante. O quê? Que tristeza faz parte da vida. Mas quando a gente tem amor de verdade, a tristeza vira apenas uma nuvem que passa. E depois dela sempre vem o sol. E agora está sol ou nuvem? Eduardo olhou ao redor, vendo Pedro conversando animadamente com Sandra sobre seus planos de medicina, Ana ensinando outras crianças a dançar, dezenas de famílias que haviam sido tocadas pelo trabalho da fundação. Agora está o sol mais bonito que eu já vi na vida. 2 anos depois, Eduardo estava novamente na mesma calçada onde havia conhecido Maria. Mas desta vez, não estava sozinho e desesperado. Estava acompanhado de toda a sua família numa tradição que haviam criado.
Todo ano, no aniversário do primeiro encontro, eles voltavam àquele lugar para conversar com pessoas em dificuldades. Lembra quando você me perguntou por que eu parecia triste? Eduardo perguntou para Maria, agora com 10 anos, mais alta e ainda mais sábia. Lembro. E você lembra da sua resposta? Não respondi nada, fugi correndo. Maria riu, mas agora você responderia diferente? Eduardo pensou por alguns momentos. Agora eu diria, eu estava triste porque não sabia que o amor é a única riqueza que aumenta quando a gente divide. E eu te perguntaria, e agora você sabe? Agora eu sei. Aprendi com uma menina muito sábia, que me ensinou que família não é quem nasceu junto, é quem escolhe ficar junto. Naquele momento, uma mulher jovem se aproximou deles, carregando uma criança pequena no colo. Ela estava claramente em dificuldades, com roupas surradas e olhos desesperados. Por favor, disse ela, vocês podem me ajudar? Meu filho está com fome e eu não tenho para onde ir. Eduardo olhou para Maria, que sorriu, e se aproximou da mulher. Claro que podemos ajudar, disse Maria. Meu tio Eduardo sempre diz que todo mundo merece uma segunda chance. E eu sempre pergunto, você quer conhecer um lugar onde fazem pessoas se sentirem especiais? Enquanto caminhavam juntos em direção à fundação, Eduardo refletiu sobre a jornada incrível que havia vivido. Havia perdido 200 milhões de reais, mas ganhado uma fortuna em amor. Havia perdido uma empresa, mas construído uma família. Havia perdido um sócio corrupto, mas encontrado centenas de pessoas que valiam a pena. E tudo havia começado com uma pergunta simples de uma menina de 8 anos. Por que você parece tão triste? Agora, Eduardo sabia a resposta. Estava triste porque não conhecia o verdadeiro sentido da vida. Estava triste porque confundia sucesso com felicidade, dinheiro com riqueza, posição social com valor pessoal. Mas uma menina mendiga havia chegado em sua vida para ensinar a lição mais valiosa que ele jamais aprendera. Que amor é a única moeda que nunca perde valor, que família é o único patrimônio que ninguém pode roubar e que felicidade não é algo que se conquista. É algo que se constrói dia após dia, escolha após escolha, abraço após abraço. Eduardo Santos havia perdido tudo e ganhado tudo ao mesmo tempo. E descobrira que, às vezes, é preciso perder tudo que achamos importante para encontrar tudo que realmente importa. A pergunta de Maria havia mudado sua vida para sempre. E agora, juntos, eles dedicavam suas vidas a fazer a mesma pergunta para outras pessoas que pareciam perdidas. Por que você parece triste? Porque todo mundo merece a chance de descobrir que não está sozinho no mundo. Que existe amor esperando para ser encontrado, que existe família esperando para ser construída, e que às vezes a salvação chega na forma de uma criança pequena, com olhos grandes e um coração ainda maior, que se importa o suficiente para perguntar por que estamos tristes. Essa é a história de como uma pergunta simples salvou 2 vidas e mudou o mundo ao redor delas. A história de como o amor verdadeiro pode florescer nos lugares mais improváveis, entre as pessoas mais diferentes, nos momentos mais difíceis. A história de como uma menina mendiga e um milionário falido se tornaram pai e filha, e juntos descobriram o verdadeiro sentido da riqueza. E viveram felizes para sempre. Não porque não tiveram mais problemas, mas porque aprenderam que qualquer problema pode ser enfrentado quando se tem amor verdadeiro. O amor que multiplica quando se divide. O amor que cura quando se doa. O amor que transforma quando se escolhe. O amor que vale mais que todo o dinheiro do mundo.